A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá pessoal, hoje vamos falar do agrupamento, né? Eu acho que uma aula para auxiliá-los durante os estudos. O importante, claro, é entender o conceito, não decorar, não pegar material na internet e acabar decorando. O importante é conhecer de fato alguns conceitos. Bom, para que serve o agrupamento, né? A cláusula group by, né? Como o próprio nome já diz, para agrupar uma determinada informação, ok? Nesse caso aqui que eu estou usando como exemplo, vamos agrupar a quantidade de alunos por cidade. Exatamente isso, a quantidade de alunos. A gente vai percorrer essa tabelinha aqui, essa tabela chamada de alunos, e vamos agrupar por cidade. Duas situações bastante interessantes aqui, sendo uma delas, é a tabela que vamos percorrer. Qual a tabela que vamos percorrer? Tabela de alunos. E onde se encontra a informação complementar da cidade onde esse aluno mora, né? Aqui temos somente o código. O código é interessante a gente exibir? Não, não é interessante. Precisamos exibir o nome. Tá? De fato, precisamos exibir o nome. Eu vou abrir aqui o editor de texto. Um editor qualquer. Um bloco de notas mesmo. E vou demonstrar isso. Vamos lá no nosso comando select. A priori, faria a seguinte situação. A priori eu vou percorrer somente essa tabela aqui e vou agrupar pelo código da cidade. Select. Vamos contar count. Vamos contar as linhas, né, da tabela. Quantas linhas temos aqui ao total, né, pessoal? Count faz isso. Aqui temos 3 linhas. Count, um atributo qualquer, por exemplo, aluno nome. Tá? Um outro atributo, no group by, obrigatoriamente, além desse atributo aggregate, esse atributo fórmula, melhor, precisamos de um segundo atributo. O atributo que vai propiciar o agrupamento. Então, teremos no caso a cidade ID. Cidade com seu identificador. Ok? From, qual tabela que vamos percorrer? Cuidado com o from aqui, tá pessoal? From table. Qual tabela que vamos percorrer? Tabela de alunos. Vou colocar no singular aqui, acho que é um padrão, né? Alunos. Aluno. Ok? Então, estamos percorrendo a tabela de aluno, contando os registros dessa tabela de aluno e fazendo agrupamento por cidade ID. Então faltou a cláusula principal, group by cidade ID. Qual seria o resultado? Aqui poderíamos adicionar um apelido para essa coluna, né? Essa coluna ela não tem apelido, não tem nenhuma informação. Ela viria somente uma informação bruta, entre aspas. Por exemplo, traria assim, 2, código 1. Aqui o código 1 teríamos uma informação mais relevante que seria a cidade ID. O 2, o que é o 2? É a quantidade de linhas, tá? Para cada cidade. Cidade, agora a quantidade 1. Quantidade 1, Pedro mora na cidade de Itaí. Itaí temos uma cidade somente. O que representa a cidade é o código. Ok? Esse código aqui representa a cidade. Essa informação não é relevante para um relatório. Né? O gerente vai bater o olho e não vai entender o significado desse número 1, tá? Desse número 2 aqui, perdão. Nós sabemos que é a chave estrangeira, né? Aqui é a foreign key. Aqui é a primary key. Chave primária, aqui é a chave estrangeira. Estamos percorrendo exatamente essa tabela. Tanto é que nós não fizemos join por enquanto. A gente percorre essa única tabela. Mas sem o join, sem a junção, qual o problema que nós temos? A gente não sabe qual que é o código da cidade. Né? Na verdade, nós sabemos como programadores. E o gerente vai saber o significado desse código 1? Vai saber o significado desse código 2? Não.
Não tem significado nenhum para ele. Por isso que temos que recuperar a informação complementar desse código 1. E onde ela se encontra? Se encontra exatamente na tabela de cidade. Aí que entra a historinha do join. Ok? Aí que entra. Então temos que fazer um inner join. Qual tabela que estamos percorrendo? Qual tabela que o SQL está recuperando as informações? Aluno. Tá? Mas precisamos de informações complementares. Por isso que usamos o inner join. E qual a informação complementar? O nome da cidade ou cidade-nome. Cidade. Ok? E lembrando que no inner join temos que demonstrar a ligação dos campos em comum. Né? E quais são esses campos? Cidade ID é igual, cidade ID é a chave primária, que é igual cidade ID sendo a chave estrangeira. No formato que eu desenhei aqui, vamos precisar do apelido. Vamos chamar aluno de A e vamos chamar cidade de C. Definimos o apelido aqui das tabelas. Bom, definimos o apelido da tabela, vamos definir a correlação do atributo. Esse atributo aluno nome pertence à tabela de aluno, A ponto. Cidade ID pertence à tabela de aluno também, né? Só que eu não quero cidade ID, na verdade. Eu quero o que aqui? C, representando a tabela de cidade, ponto, cidade, nome. Esse valor, pessoal, se encontra na outra tabela, na tabela de cidade. Tá? Por isso que utilizamos o join, para recuperar a informação complementar. Percorrendo só uma tabela ou navegando só uma tabela, não temos essa informação do cidade nome. Por isso que precisamos utilizar o inner join. Ok? Aqui então vamos definir também. Esse atributo está relacionado com a tabela de cidade. C representa a cidade. E aqui é o aluno. A de aluno, ponto. Observem então aqui, pessoal, temos a primary key e temos a foreign key. Eu prefiro usar assim, tá? Mas fiquem à vontade para utilizar a nomenclatura que vocês desejarem. E eu prefiro assim. Eu prefiro porque, como desenvolvedor, né, eu acesso diretamente esses atributos de uma forma bastante constante. E a todo momento estamos invocando esses valores. Para não confundir, eu utilizo essa forma mais simplificada. A questão do apelido vai pegando, evidentemente, conforme a gente vai fazendo, a gente vai treinando, a gente vai pegando essa situação que envolve o alias ou apelido das tabelas. Aqui eu poderia pôr um outro apelido, uma outra forma de apelido, para a coluna mesmo, né? Total aqui. A coluna ia aparecer assim o resultado. Total. E aqui, cidade e nome. O total, então, de 2, né, se eu não me engano, para a cidade de Avaré. Total de 1 para a cidade de Itaí. Esse é um agrupamento utilizando a fórmula count, né? Ele conta as linhas. Cada uma dessas linhas ele vai contando. Aqui temos 3 linhas na tabela. Se tivesse uma tabela aqui com 200 linhas, utilizando count, 200 linhas, então resultado. Muito simples, né? Bastante simples esse formato do group by, o entendimento do group by. Joia! O join, então, ele serve para recuperar informações que estão relacionadas mediante o uso da primary key e da foreign key. Temos esse relacionamento. A gente consegue percorrer nas duas tabelas. A ordem importa? A ordem, a priori, não importa. Mas aqui eu coloquei from, a tabela que estamos percorrendo. Qual tabela que estamos percorrendo aqui? Aluno, né? Exatamente essa tabelinha que ele vai percorrer. Ele faz a contagem no group by. Opa, o código 1 aparece quantas vezes no count? O código 1 aparece 2 vezes. E o código 2? Uma única vez. Essa informação, diante dessa informação somente, o usuário final, né, que solicitou o relatório, vai saber o código da cidade? Não, o código 1 não. Para ele pouco importa o significado do código 1, código 2. Mas nós temos que propiciar ao usuário final uma informação mais trabalhada. E como fazemos isso? Mediante o inner join.
Dado esse código 1 aqui, eu consigo recuperar Avaré. Dado o código 2, consigo recuperar Itaí. Vamos fazer na prática, então? Vamos lá. Eu não vou utilizar o MySQL. Eu acabei formatando minha máquina, né? Trocando o HD, enfim. E estou sem o MySQL, vou usar o SQL Server mesmo. E vocês vão visualizarem que é o padrão, a linguagem padrão de consulta ao banco de dados. Aqui tem uma infinidade de tabelas, né? Mas eu vou utilizar duas tabelas, aluno curso e unidade. Tá? Aluno curso, essa tabela aqui, temos, por exemplo, a unidade, o código da unidade aqui, ela se relaciona nesse formato. Tá? E temos uma outra tabela chamada unidade, ela está aqui embaixo. São as unidades do estado. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos contar a quantidade de alunos por unidade. Como poderíamos fazer isso? Mediante o count. Bom, vamos definir um atributo exatamente da tabela de aluno, aluno curso na verdade. Cadê o aluno curso? Está aqui. Pega um atributo secundário qualquer dessa tabela. Esse atributo é do aluno curso. Estamos contando, mas por unidade. Unidade, acho que é o nome do atributo, não tenho certeza. Tá? Estamos contando por unidade. Bom, from table. Qual tabela que vamos contar as informações? É a tabela de aluno curso. O nome da nossa tabela é essa. Aqui temos uma nomenclatura específica de onde eu trabalho, tá? Não é nomenclatura, gostei dessa nomenclatura, não. Foi imposta, aceite essa nomenclatura e pronto. Ok? Mas não estou propondo ela. Não é esse o ponto. Não é essa questão que estamos abordando. A questão de uma nomenclatura é muito particular e depende da organização onde vocês trabalham. From aluno curso, inner join. Vou fazer uma junção interna com a tabela de unidade, chave primária e chave estrangeira aqui. Então, underline, unidade. Antes de eu colocar a chave primária e estrangeira, vamos definir o apelidinho. Vou chamar aluno curso de A, vou chamar unidade de U. Tá? Aproveitando e definimos aqui também. ACD aluno curso, semestre ingresso, pertence à tabela de A. A, né, o apelido da tabela ACD aluno curso. Unidade, né, chamamos de U aqui. O ponto. O que mais? On, chave primária, chave estrangeira. U ponto underline unidade ID é igual a ponto underline unidade ID. Isso é suficiente para funcionar? Não. Faltou a cláusula group by, agrupamento. Vamos agrupar por quem? Pelo nome da unidade. Nós utilizamos o join aqui exatamente para recuperar o nome da unidade, que se encontra na tabela de unidade. Tá? Ele busca a informação complementar. Estamos percorrendo a tabela de aluno curso, que tem uma infinidade enorme de registros. Tá? Estamos fazendo um join com unidade. Exatamente um join. Para quê? Para recuperar a informação complementar. Aqui temos somente o código do curso em ACD aluno curso. E na unidade temos o nome da unidade, por isso que utilizamos o join. Bom, deixa eu setar para o banco de dados aqui correto, creio que seja esse. E temos lá, né, a quantidade de alunos por unidade. Então, numa determinada FATEC, temos 4.449, outra FATEC 5.000, e assim por diante. Então, fizemos um determinado agrupamento. Bom, mas professor, eu quero exibir somente as unidades com mais de 5.000 alunos, né? Temos uma cláusula para isso. É a cláusula having. A cláusula having, ela é utilizada exatamente em funções. Essas funções que realizam uma determinada agregação. Having, aqui no caso count, seja maior que 5.000.
Como se fosse a cláusula where, tá, pessoal? Só que se aplica exatamente em funções. Count, sum, max, min, average, enfim. Vamos exibir as unidades onde contém mais que 5.000 alunos? Vamos lá. Todas essas aqui, 14 linhas, mais que 5.000 alunos. Bom, eu até sugeri uma forma aqui de adicionar, né, a tabela, exatamente a tabela que estamos percorrendo após a cláusula from. Aqui a tabela onde vamos percorrer e contar os registros que a tabela aluno curso. E aqui se encontra a informação complementar, que é o nome da unidade, se encontra exatamente nessa tabela. Isso justifica o inner join. Tá? Então é interessante vocês amadurecerem no inner join. Bom, finalizando então nossa aula, agradeço a todos.